Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me reconhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4:6. É o conhecimento de Deus que gera vida. Deus se revelou ao ser humano através das gerações, e essa revelação está registrada na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. É justamente a partir da palavra de Deus que temos o conhecimento de Deus, que temos acesso às boas novas do Senhor Jesus. É através do conhecimento de Deus que temos acesso ao poder de Deus, aquilo que gera vida em nós. E o desconhecimento de Deus é justamente o que leva o ser humano à morte. Tem tantos e tantos textos da Bíblia que nos revelam isso, que há alguns caminhos que parecem bons ao ser humano, mas que levam à morte. Às vezes a morte física, às vezes a morte emocional e sempre a morte espiritual, que é eterna. Nós precisamos entender que todo ser humano pecou e está destituído da glória de Deus, e significa que sem Jesus Cristo está condenado a uma eternidade de separação de Deus, que a Bíblia chama de morte eterna. Nós precisamos entender que esse conhecimento está a nosso acesso. Nós devemos e podemos acessar esse conhecimento de Deus lendo a Bíblia Sagrada em espírito de oração, pedindo discernimento e revelação ao Espírito Santo de Deus, que quer ser encontrado por nós, porque Ele mesmo que vem ao nosso encontro. Em segundo lugar, conhecer Deus envolve viver de acordo com o conhecimento de Deus. Parece óbvio isso, mas quantas e quantas pessoas sabem sobre Deus, sabem sobre algumas coisas acerca do reino de Deus, mas não vivem de acordo com esse conhecimento. Isso é apenas o saber, porque é a palavra do Senhor que diz que aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que tem o contato com o saber de Deus, mas não vive de acordo com isso, é como aquele homem que construiu a casa na areia. Vêm os problemas e a casa é derrubada. E, em última análise, essa casa derrubada somos nós mesmos, que na eternidade, sem Deus, sem viver de acordo com Deus, e isso significa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus de verdade, em Ele sendo o nosso dono. Isso significa que viveremos de acordo com a revelação de Deus. E nós precisamos entender que os benefícios de caminhar com Deus só são experimentados quando de fato caminhamos com Deus, do jeito de Deus. Quantas e quantas pessoas estão tão enganadas porque buscam o Senhor como se o Senhor fosse um talismã, como se o Senhor fosse um banco de investimento, como se o Senhor funcionasse como algo que está sujeito aos nossos caprichos. E se a gente cumprir um conjunto de regras, o Senhor vai ser obrigado a nos dar benefício? Não, não. Os benefícios de caminhar com Deus estão em caminhar com Deus. Os benefícios fazem parte disso. Isso vem do conhecimento de Deus, do conhecer Deus. E só é possível conhecer uma pessoa quando caminhamos lado a lado com essa pessoa. E Deus é a pessoa mais importante de toda a criação, porque Ele é o Criador. Ele está fora da criação, mas ainda assim ama viver junto com a sua criação. E aqueles que já entenderam isso, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus,
não vivem de acordo com o conhecimento de Deus, têm uma responsabilidade ainda maior. É extremamente importante que nós que já entendemos que a salvação só existe através de Jesus Cristo, que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos amar o conhecimento de Deus a tal ponto que a nossa prioridade é conhecer a palavra de Deus, é viver de acordo com a palavra de Deus, e aí sim teremos garantidos os benefícios de caminhar com Deus, porque Deus é um Deus que ama dar presentes aos seus filhos, não por obrigação, mas porque ama doar. Essa é a essência de Deus. Amor ágape é o amor doação, é o amor de Deus. Mas quando nós não conhecemos Deus do jeito de Deus, o único jeito de conhecer a Deus, vivendo de acordo com esse conhecimento, nós perecemos. Que Deus te abençoe muito.